Agora tá. A gente pula essa primeira parte. Só o nome completo é? Helder Santos Milhões. Helder Santos Milhões, 54 anos, 3 anos de ovinocultura. 10 de bovinocultura. E de TI, quanto tempo? 32 de TI. Não, 32 da área de TI. Ele conheceu o grupo da carneiria através de um contato que ele tinha na CTIS. O Guilherme, que é sogro do Herbert. Sogro do Herbert, tá? Que é um dos sócios da carneiria, um dos pioneiros aqui. Bom, vamos partir daí para diante, porque ainda bem que a gente viu isso antes, né? Senão ele pensou, deixa eu jogar esse trabalho todo igual. Bom, queria fazer uma entrevista bem livre com você. Assim. Primeiro, com relação ao mercado de Brasília de ovinocultura, eu sei que você estudou isso com números enfim, quanto que se tem de consumo, quanto que se tem de oferta. A história mais ou menos aconteceu assim. Quando eu conversei com o Herbert e me propus a auxiliá-lo em troca do conhecimento que ele já detinha sobre o ramo, o que ia acontecer e tal, a parte que ele achou que eu poderia somar bem era dar uma olhada nos números da carneiria, que era uma empresa já constituída há 3 anos, e era conduzida, mas eles não tinham os números dela efetivamente na mão. Então, o meu primeiro trabalho foi pegar a empresa em operação e trazer os números para entender os números do que era aquilo. Então, isso foi um trabalho de 3, 4 meses, descobriu-se que a carneiria precisaria comercializar a faixa de 180, 200 cordeiros por mês para atingir o ponto de equilíbrio. Isso sem remuneração do sócio, só com remuneração do time operacional. Só comprar uma bode mesmo, sem remuneração. Entendeu? Em função da estrutura de custo dela, da câmara que ela tinha, do ponto comercial que ela tinha. A realidade dela era essa. E aí a gente começou a trabalhar em tentar diminuir um pouco mais o custo fixo e tentar fazer o cálculo do preço de venda. Esse foi o segundo grande trabalho. Quanto dá para vender com essa estrutura? Porque ela não tinha essa formação de preço, ela não era... Era meio empírica, olhava para o mercado. E a gente ficou ainda olhando para o mercado, mas buscando o preço de venda efetivo baseado nos nossos custos. Entendeu? E por isso a gente conseguiu reajustar um pouquinho o preço. A carneiria tinha, na ocasião, uma base boa de clientes, a partir de 110 restaurantes em Brasília. 30% da comercialização dela era pessoa física, ou seja, não era uma venda significativa em função do ponto comercial. O ponto comercial era um ponto mais para atender atacado do que varejo. E isso era o que aconteceu mesmo. Mas aí chegou um ponto que nós fizemos o seguinte, olha, como a gente não consegue no mercado cordeiro com a qualidade que a gente precisa para comercializar, como nós éramos 3 na carneiria, como a gente não tem, um de nós 3 não pode se dedicar exclusivamente ao comércio, e como não temos capital para suportar até atingir esse ponto, nós decidimos fazer o seguinte, então vamos suspender a atividade comercial, vamos focar na atividade de produção, atingindo uma produção que consiga bater nesse ponto de equilíbrio, daí para cima a gente retorna. Perfeito. Essa é a nossa. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso. Então a gente pode dizer que a carneiria não fechou, não foi por falta de venda. De venda não. Ela fechou muito mais por falta de, primeiro, produto. E aí, quando eu digo produto, não é a falta da existência de cordeiro. É a falta da existência de cordeiro para se comercializar nos moldes de uma empresa constituída, formalizada. Porque o mercado informal é muitas vezes maior do que a carneiria. Ele está aí, está operando normalmente. Né? Então, o primeiro ponto foi produção
para a comercialização formal. O segundo ponto foi pessoal, para se dedicar à parte comercial, que nós não tínhamos no grupo. E o terceiro, capital. E se também tivesse capital para suportar esse tempo em que nós fôssemos aumentar a produção, era perfeitamente, que era um capital relativamente baixo. A gente precisava na faixa de R$50 mil ano para suportar 2, 3 anos. Então nós optamos em não fazer esse investimento e jogar esse investimento na produção. Entendi. Tá certo? Então, Para primeiro criar a base de E nessa. Bom, no mercado de Brasília, então, eu escutei uma frase do Herbert que eu achei interessante. Graças a Deus vem carne do Uruguai para abastecer Brasília. Porque se não fosse isso. Não tinha. Embora tenha uma produção grande, a gente sabe que tem uma produção grande. Brasília hoje ela comercializa uma quantidade grande de ovinos aí, só que é 100% do mercado informal. E era um mercado que a gente não queria nem estar nele e nem fomentá-lo. Uhum. Entendeu? Então hoje, por exemplo, a nossa produção, que a gente continua na propriedade lá, a gente faz um esforço muito grande em colocá-la só no mercado formal. E é o que a gente tem conseguido. Então hoje a gente estamos trabalhando com uma Frig, para comercializar em São Paulo, estamos trabalhando com a Cabo, que é aqui. Quer dizer, a produção lá vai direto para uma Frig. Para uma Frig e para a Cabo. A gente está trabalhando com esses dois. Que é para quê? Para tentar fazer com que outros produtores de Brasília enxerguem que não adianta produzir para trabalhar com o mercado informal. Que vai ficar nessa mesmice. Você nunca vai ter uma ovinocultura desenvolvida nos modos da bovinocultura, da suinocultura, da avicultura. Não tem sentido ficar trabalhando para ficar dentro do mercado informal. Não é essa nosso interesse, não é isso. Não é por aí que a gente quer. Então, assim, a gente pode. Tudo isso remonta a uma necessidade de um planejamento bem mais integrado. Né? Você acredita, se todos os produtores estivessem unidos, uma produção centralizada, por exemplo, isso é uma utopia? Não, eu acho que esse é o caminho. O que acontece, isso aí é uma visão muito particular minha. Eu acho que Brasília, do Distrito Federal, de fato, ela não tem produtor. Ela tem pessoas com áreas rurais, proprietários de propriedade rural. Isso é uma coisa. Produtor rural é outra coisa. Então, o produtor rural aqui em Brasília, que eu conheço, chama-se Herbert Carlos Alberto. São duas pessoas que vivem disso. Eles não têm outra fonte de renda a não ser isso. Então, a necessidade deles em ter a sua fonte de renda legal é muito maior do que o outro que tem sua fonte de renda legal em outra atividade e faz a ovinocultura simplesmente conduz por conduzir, não tem um compromisso e tal. E isso é o grosso dos produtores do Distrito Federal tem essa característica. São todos eles normalmente funcionários públicos, grandes empresários, e que não levam para a atividade rural profissionalismo. Isso eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento. Tanto da ovinocultura como qualquer outro. Se você for olhar hoje, por exemplo, o pessoal da agricultura no Distrito Federal, eles são ponta no Brasil. Mas por quê? Porque são pessoas dedicadas à atividade. Eles não são funcionários de outros. Ou tem isso como hobby. Como hobby, não é. Eles são profissionais. Então, eu acho que o que você falar, tiver um grupo de pessoas que vai fazer a produção, dá certo. Mas é necessário que esse grupo seja produtor e não proprietários. Entendi. Outra saída talvez seria trazer alguém de fora para dentro do mercado com injeção de capital para desenvolver as matrizes rapidamente. Hoje um trabalho que a gente está fazendo aí, que eu disse com o Eric, que ele faz parte também, o Carlos Roberto, nós estamos buscando, através do conhecimento que a gente tem de empresários aqui de Brasília, até do setor de TI, que em função do negócio deles tem uma folga financeira,
a gente está buscando fazer um investimento para aumentar significativamente a nossa produção. Nós estamos com um projeto buscando apoio de um empresário do ramo de tecnologia da informação para fazer a produção de 10 mil matrizes dentro do Distrito Federal. Hoje a gente está com esse projeto trabalhando aí. Até hoje à noite, às 19 horas, a gente tem mais uma reunião para avaliar os custos, para ver se consegue sensibilizar essa pessoa a conduzir o projeto. Não é nem disponibilizar o recurso, vai fazer a condução empresarial do projeto. O recurso vai ser buscado na rede bancária, conforme deve ser. Acho que a gente não deve focar recurso próprio. E um dos poucos setores hoje que tem financiamento assim, mais rapidamente é o setor agropecuário, de turismo também. Então hoje a gente está fazendo, o nosso trabalho hoje está sendo focado em cima disso. Eu e o Edson nós estamos bem focados nisso mesmo. O Edson me dando todo o apoio operacional de processo de produção, e eu faço um pouco mais a parte de planejamento estratégico, definição de margens e tal. Estamos apresentando algumas verdades. E está indo. E como é que você chegou na conta de 10 mil matrizes? Por que 10 mil? Por que não 20? Por que não 5? Por que 10? Tá. Porque nós entendemos o seguinte: se eu consigo atingir um ponto de equilíbrio no comércio, com 200 por mês, 1.400 por ano, entendeu? Eu consigo atingir um ponto de equilíbrio com esse volume. Para que eu tivesse um faturamento que seja um número absoluto que seja interessante para o investidor, entendeu? Nós multiplicamos esse valor por 10. Então a coisa saiu mais ou menos por aí. Mas você tem. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: é que hoje, eu, Herbert e Carlos Alberto, nós até temos uma área física que é de propriedade nossa, que consegue abrigar 5 mil. Certo? Então nós já temos áreas adquiridas, compradas. De rebanho ou de matriz? De matrizes. Toda vez que eu falo é matriz. Então o que nos resta agora é arrendar uma área que caiba mais 5 mil. E nós não sabemos ainda a dificuldade disso. A gente acredita que não seja muito difícil, mas não temos noção exata da dificuldade. Como existe uma série de proprietários de atividade, de propriedades rurais, que abandonaram a usinocultura, a gente acredita que estes mesmos poderão vir a nos arrendar as áreas se a gente mostrar um projeto interessante. E você acha que para abastecer o mercado de Brasília todo, durante 30 dias, quantas matrizes precisaria mais ou menos? Pelas aquelas publicações que eu vi da UNB, até uma outra publicação que foi feita pelo Friso, todas as publicações que eu li, Brasília hoje produz 3% do mercado. Tá certo? Do mercado nacional? No mercado de consumo de Brasília. Do consumo de Brasília. 3% apenas? 97% tem fora. Vem de São Paulo e vem do grosso, vem do interior mesmo, né? Do Rio Grande do Sul, etc. Então, assim, no ano de 2010, os animais abatidos legalmente, se registraram pelo DIPOVA com o Brasil, foram os animais que nós abatemos, a carneiria abatida. Sim. Que foram 1.600 animais. O sítio LM lá. Isso, lá. Nós abatemos 1.600 animais. É o único registro que o DIPOVA tem. Era o nosso rebanho. Que é o legal. Era o legal, vamos dizer assim. O resto foi clandestino. Então, se 1.600 animais foi o legal, 90, isso é 3%. Você vê o que é esse mercado. É uma coisa que, se nós, ao implantarmos esse projeto de 10 mil, nós vamos conseguir passar para 4, 5% do mercado.
sem considerar o crescimento natural. Mas quando a gente fala dos 3% em relação ao mercado de consumo mensal, está falando dos 3% legais, né? Se você, bom, se a gente dobrar isso para dizer, o ilegal fornece mais 3%, vamos supor que seria mais ou menos essa. Então, na realidade, eu acho que o ilegal fornece muito mais, tá? Muito mais. Mas não tem como mensurar. Eu acho que o ilegal hoje ele fornece mais de 30%. É muito grande o ilegal. Muito grande. Que é aquele da feirinha, vai entregar ali. Entregar lá, churrascaria. Churrascarias são fortes. E curiosamente a carneirinha nasceu, a associação, na verdade a COB, depois a ACORD, elas nasceram justamente porque os produtores estavam entregando seus animais nessas feiras e recebia calote, cheque sem fundo, enfim, estavam vendo a necessidade de profissionalizar o mercado. Mas na hora de profissionalizar, exige daquele que quer profissionalizar um esforço. Na hora do esforço ele fala, não, então eu prefiro ficar clandestino. Então, essa é a realidade. Porque na realidade é muito caro. Vou dar um exemplo bem claro para você. Tinha um produtor que fazia um contato com a gente para nos vender os seus animais. Aí falava, olha, eu tenho aqui 100 cordeiros prontos para o abate. Tá bom? Eu, tá bom. Você tem interesse? Tem. Aí o primeiro custo, eu tinha que me deslocar à propriedade dele. Chegar na propriedade dele, olhar os animais e descobrir que aqueles animais na realidade não tinham qualidade de comercialização. Aí falava, olha, desses animais aqui, eu só tenho interesse em 10%. Aí ele falava, o que é que eu vou fazer com os outros 90%? Eu falei, não tenho como comercializar, porque os nossos clientes não consomem esse animal nessas condições. Às vezes eu voltava sem negócio nenhum e ficava com a despesa da visita. Era um custo que eu tinha que absorver. Às vezes que dava certo, eu falava, então tá bom, eu vou adquirir o seu rebanho. Para que isso aconteça, eu preciso que você me dê uma nota fiscal de venda e uma guia de transporte de animal. Aí começava outro problema. Por quê? Primeiro, para ele tirar a nota fiscal, era necessário que a propriedade dele fosse legal. E às vezes ela não era. Entendi. Segundo problema, era necessário que o rebanho dele estivesse registrado para você poder tirar a nota fiscal. Ele não estava registrado. Quando estava registrado, quando ele tinha nota fiscal, ele tinha que emitir uma guia de transporte de animal. Essa guia de transporte de animal, ela só é emitida no órgão competente. O órgão competente não tem o menor interesse em facilitar a vida do produtor. Então, por exemplo, às vezes eu estava numa fazenda a 80 quilômetros de Brasília e o produtor era necessário se deslocar à sede do município, que era em Cristalina, a 100 e tantos quilômetros. O custo para a emissão da GTA era maior do que 4, 5 unidades do rebanho que eu estava comercializando. Aí o que ele falava? Não vou emitir, prefiro vender para o clandestino, que encosta aqui, bota a caminhonete e vai embora. Então isso são dificuldades que efetivamente acontecem. Quando você fala em cordeiro, você está falando de um animal com uma arroba, hoje está R$200 a arroba, então é um animal de R$200. Se você tem que se deslocar à sede do município para emitir uma GDA, a 120, 150 quilômetros, então são 300 quilômetros de viagem, você gasta quase que o preço de vários animais, o custo é muito alto do Estado. E você não consegue emitir uma GTA pela internet. Você não consegue. E aí então o custo de abate também não é barato. Não é barato. Aí tem tudo isso. Então, assim, isso desestimulava, a gente percebia que a gente deixava de adquirir rebanhos para comercializar legalmente em função dessa dificuldade. O cara falava, eu não tenho nota e não vou tirar GTA e não quero saber disso. E vocês resolvem. Como a gente estava buscando trabalhar dentro da legalidade, todos os nossos rebanhos tinham nota fiscal, tinha guia de transporte, tinha tudo, era muito
De cada 5 visitas era uma compra. Era 20% só que a gente conseguia fazer a compra. E isso ia fazendo com que desestimulasse o cara lá nos procurar no futuro. Entendeu? Falta, e dentro dessa profissionalização do ovinocultor, falta dados confiáveis de registro. Poucos têm, eu mesmo me lembro de poucos que mantinham dados de registro. Não só ter os dados, mas analisar os dados, prover correções. Não encontrei na maioria das propriedades esse interesse em ter aquilo como uma atividade produtiva. E os proprietários são pessoas que nas outras atividades eles detêm esse conhecimento, eles têm seus negócios, tudo na ponta do lápis. É realmente porque não tem interesse. Tem muito mais discurso do que interesse. Mas se chegar alguém e profissionalizar e começar a tomar mercado, muita gente vai correr atrás. Eu acredito que sim. Esse é o que a gente imagina. A gente está buscando a ser profissional, até porque a gente vive disso, né? A gente vive exclusivamente disso. Então nós temos que estar profissional. Agora, para comercializar em Brasília não tem. Então a gente está comercializando fora do Brasil. Essa é a realidade que a gente está passando. E última pergunta. Como você vê assim, o futuro da ovinocultura, o que você está apostando em relação ao agro? Por que você ainda continua nesse negócio? O que você está vendo mais adiante? A proteína animal, se você pegar bovino, suíno, aves e pescado, ela já está dominada por grandes grupos. Então, JBS, Sadia, o pessoal já tomou de conta dessas 4 proteínas. A proteína ovina, ela ainda não tem um grande player que vai dominar tudo isso. Certo? Então, eu acredito que se nós fizermos um trabalho bem feito na ovinocultura, é uma proteína que tem mercado, mas você ainda consegue entrar nesse mercado e não sendo só um integrado, como é o caso, por exemplo, de pescado, como é o caso de frango, como é o caso de suíno. Tá certo? Então eu enxergo aí dois grandes filões. Primeiro, ainda dá para você entrar com um investimento significativamente pequeno. Tá certo? E segundo, se você tiver êxito, você pode ser incorporado por um grande grupo desse no futuro, que naturalmente é o que vai acontecer. Essa proteína ela também será incorporada. Eu acredito que o grande player do Brasil ou vai ser Marfrig ou vai ser GPJ. Vai ser um desses dois aí. O Marfrig eu acho que é o que tem maior capacidade empresarial. Mas ela vai acabar exigindo rastreamento do rebanho. Ela vai exigir condições que hoje a maioria dos produtores não tem. E aí tem que correr atrás da inovação tecnológica. O que a gente quer é isso, é chegar na hora que essa proteína tiver significativa, aí. Agora vai ser lento, porque nós não temos rebanho. O rebanho é pequeno, a gente tem que formar um rebanho. É um animal que não se adapta facilmente na aquisição. Nós temos experiência de comprar para tentar aumentar o rebanho e ele realmente não se adaptar. Mas o multimite pode acelerar um pouquinho isso aí. Eu acho que o multimite vai ser uma coisa que vai dar uma ajuda para a gente acelerar o nosso rebanho. Mas está indo bem. Eu acho que o rebanho nosso lá, esse ano de 2012, nós estamos comercializando 400 animais, 2013 a previsão já é para 800 e em agosto de 2014 a previsão da gente completar os 2.000 animais de produção. Você já vão estar com 2.000 matrizes? Não, a produção 2.000 não. Hoje, com quantas matrizes tem na hoje deve 900, 1.000 matrizes, de 900 a 1.000 matrizes. Nós vamos fazer o planejamento agora. A nossa produção é de 13 meses. Né? Então a gente faz dezembro.
Então agora no mês de novembro a gente vai fazer o planejamento de dezembro de 2012 a dezembro de 2013. Tá? Efetivamente, fazer o que aconteceu nos 13 meses passados, mas também eu estou achando que a gente vai chegar lá. Vai. Eu acho que a gente consegue chegar lá, se Deus quiser, em 14 a gente reabre a carreirinha. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Então tá.